Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje está em Lucas 8, 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho ele é várias vezes falado durante a liturgia da igreja, né? Esse ano mesmo, né? Mas aqui, feliz quem ouve e observa a palavra de Deus, né? O que acontece? A mãe e os irmãos de Jesus, os irmãos aqui são primos. Nós sabemos que Maria ela não teve mais filhos, né? Jesus não teve mais irmãos. Aqui, o que quer dizer esta palavra? Jesus estava lá pregando e de repente chega Maria, mais os seus primos, né? E aí o que acontece? Eles querem falar com você. Imagina você trabalhando. Claro que ele, como Deus, ele poderia largar tudo, mas ali ele estava trabalhando, estava evangelizando. Ele não podia parar, né? E aí pregando para as pessoas. Imagina chegar na hora da missa, o padre celebrando, falou assim: ó, sua mãe chegou aí. Não tem como parar a missa, não tem como parar a celebração. E isso não quer dizer que Jesus está diminuindo a sua mãe. E aqui nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, duas famílias. No sentido assim, a família de sangue, que são os meus irmãos, já até falei isso recente, mas também a família dos irmãos, a família da igreja, né? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são os seus irmãos da missa, do grupo de oração, das pastorais que você participa, mas também os seus irmãos de sangue, amém? De maneira nenhuma, quero falar mais uma vez, Jesus não estava diminuindo, dando briga, né? Muita gente pensa nisso, mas não é isso. Jesus aqui ele estava dizendo: ó, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E com certeza, Maria não só ouvia, mas ela vivia a palavra, porque Jesus é a palavra, entendeu? Mas eu gostaria também falar, ontem nós até falamos sobre a palavra de Deus, né? Hoje nós queremos falar mais uma vez. Ontem nós encerramos o programa falando que a Bíblia Católica é composta de 46 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, né? Mas vamos lá. Quem foi que inspirou a Bíblia, né? Quem foi que começou a escrever a Bíblia? Então vamos lá, né? Êxodo 31, 18. Abre aí a sua palavra. Quem começou a escrever a Bíblia? Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escrita com o dedo de Deus. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus e também foi escrita pela palavra de Deus, né? E aí, por que ele quis escrever a palavra, né? Vamos lá no versículo 14 do capítulo 17. Vamos ver o que está escrito. Por que Deus quis escrever a Bíblia? O Senhor disse a Moisés: escreve isso para lembrar, e disse a Josué que eu
apagarei a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então escreve isso para lembrar, né? Por isso que Deus, Ele escreveu a Bíblia, né? Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: porque recebeste a palavra de Deus que de nós ouvistes e as escolhestes, não como palavra humanas, mas como aquilo que realmente e como palavra de Deus. Não é palavra, a Bíblia não é palavra humana, é a palavra de Deus. O professor Felipe Aquino disse que a Bíblia não é um livro de ciência, mas sim de fé. Entendeu? Quando o tentador exigiu que Jesus se jogasse do alto do templo, Jesus respondeu lá em Deuteronômio 6,16a: não provareis o Senhor vosso Deus. Jesus, quando foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Você, quando está sendo tentado pelo demônio, meu irmão, minha irmã, responda com a palavra de Deus. E quando Satanás tentou fazer com que Cristo o adorasse, ouviu mais uma vez a palavra de Deus. Deuteronômio 6,13: temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só a Ele jurarás pelo teu nome. O demônio foi vencido e se afastou porque não tem poder diante da palavra de Deus. Mais uma vez quero dizer isso: Satanás foi vencido, correu. Por quê, meu irmão? Porque não tem poder sobre a palavra de Deus. A importância do mês da Bíblia é que os brasileiros conheçam melhor, ou seja, motivado a estudar com mais profundidade. Porque todos os dias é dia da palavra. Então a igreja, na preocupação para com nós brasileiros, né? Para que nós aprofundemos mais a palavra, porque às vezes a palavra está lá aberta no Salmo 90, lá 91, 22 e não lê, né? Hebreus 4,12, essa palavra eu gosto muito dela. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Profundo, né? É como uma espada, ela corta dos 2 lados, ela penetra o ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.